A ciência moral em traços largos, parte 2. Pegando agora na menção de concordância de fundo, mas com divergência superficial que vimos atrás, Alexander nota que esta divergência é usada por alguns como objeção à existência de uma tal consciência. Dizem eles que seria de esperar uma maior concordância entre homens de todas as culturas, caso existisse tal faculdade como a consciência. Afinal de contas, é isso mesmo que vemos com a faculdade sensorial. Alexander tem de explicar, sendo assim, a possibilidade de haver uma moralidade de fundo, ainda que assistamos a tanta diferença entre pessoas e povos. Isto é importante se fazer para bloquear propostas construtivistas radicais da moralidade, por exemplo, dizer que a moralidade é nada mais que um produto cultural, isto por um lado, e proteger a sua proposta nativista por outro. Uma coisa que podemos antecipar é afirmar que, do desacordo, não se segue a inexistência da consciência e a moralidade ser um mero artefacto cultural. Ou seja, isto é uma falácia non sequitur. Não se segue. Pode-se propor a possibilidade de que há fatores que contribuem para uma crescente divergência à medida que nos afastamos dos alicerces da moralidade partilhados por toda a humanidade. Se esta possibilidade for plausível, a imputação de non sequitur mantém-se e a proposta nativista é salva. A estratégia de argumentação de Alexander é começar com razões positivas para o seu nativismo. A primeira aparece como uma enumeração de exemplos de moralidade partilhada. Por exemplo, ninguém acha moralmente correto injuriar o próximo. Ninguém acha que se causa tanto dano na ceifa de uma vida como na preservação dela. Ninguém acha que a ingratidão é louvável. E ninguém acha que a manha e a fraude são tão louváveis como a honestidade e a equanimidade. Aqui acho que posso concordar com o Alexander, acrescentando apenas que estas intuições morais não tendem a se manifestar de modo universal. Ou seja, concordo que a maioria, 99,9% das pessoas, têm estas intuições, mas que normalmente elas, as intuições, só se estendem a outras pessoas no grupo de pertença, ou grupo social, do agente moral em causa. Sim, há muita gente que apenas de boca para fora professa moralidades universais, isto é, moralidades em que estas intuições se estendem a toda a gente, mas a meu ver estas intuições são muito restritas no âmbito de aplicação. O segundo passo de Alexander é avançar razões negativas. Ele nota que a conduta frequente e observável das pessoas não é um dado adequado para testar a existência da consciência e as noções simples de moralidade ocasionadas por ela. Isto mete o pionés diretamente sobre os factos do desacordo moral. Então, e por que não é um bom dado de diagnóstico? Porque as pessoas sofrem regularmente fraquezas e tentações e, sendo o caso em muita gente, é também o caso em comunidades e nações inteiras. Quando se chega a estas escalas, o erro ou a falha moral pode se tornar norma e assim perpetuado por tradição. Mas Alexander acha que o fator com mais peso nesta explicação é a ignorância. A saber, cito, o princípio debaixo do qual agem é correto, mas por causa da ignorância ou erro fazem uma aplicação errada dele. Ou ainda mais claro, volto a citar, quando vamos para lá destes princípios primeiros, podemos esperar encontrar homens a cair em erros atrozes no que respeita ao dever moral. E isto acontece regularmente na sua aplicação de princípios gerais a casos particulares. Ou seja, as pessoas têm os seus alicerces morais bem calibrados, mas depois, por falta de conhecimento e erros de raciocínio, aplicam-nos mal. Numa frase corriqueira, está bem na teoria, mas falha na prática. Alexander dá alguns exemplos para ilustrar este fator. Infanticídio feminino na China é errado, mas parte do princípio correto de que os pais devem procurar os melhores interesses da sua prole. Aqui, os pais acham que a morte seria melhor para as filhas do que viverem no mundo que as espera. O homicídio por negligência de anciãos é errado, mas parte do princípio correto de que os filhos devem procurar os melhores interesses dos seus pais. Aqui, os filhos acham que a morte é melhor para os seus pais envelhecidos porque estão convencidos que, pela sua idade, já não são capazes de desfrutar do mundo.
E por fim, rituais pagãos, como o suicídio da mulher deixando-se cremar viva junto do marido falecido, infanticídio atirando voluntariamente crianças para o rio Ganges, ou suicídio por atropelamento debaixo do carro de Jagannatha. São tudo rituais moralmente errados, mas partem do princípio correto de fazer aquilo que apraz a Deus. Aqui, as pessoas estão convencidas de que Deus espera delas estes sacrifícios. Mas podemos perguntar ao Alexander o que está a ocasionar estas falhas. Porque é que é tão complicado passar sem erros dos alicerces morais para a aplicação caso a caso? Alexander começa por dizer que, embora estes alicerces estejam presentes em qualquer mente não anómala, isto não implica que eles sejam explicitamente considerados ou contemplados por exercícios de introspeção. Na verdade, diz ele, a maioria das pessoas nem sabe o que é isso de introspeção e distraem-se muito com objetos sensíveis, isto é, objetos que são percepcionados pelos sentidos. Cito, a maioria dos homens ou não raciocina de todo, ou raciocinam mal, e inferem de princípios sólidos conclusões incorretas. Mas sabemos que estes princípios, ou alicerces, estão presentes porque, aqui e ali, podemos observá-los a se manifestarem no comportamento das pessoas. Os exemplos anteriores servem para aqui também, mas Alexander dá outro exemplo. Se um homem mais forte expropria outro mais fraco das suas posses só porque lhe dá jeito, toda a gente se indignaria e condenaria tal ato. Novamente, aqui concordo com o Alexander, mas com o acrescento de que isto acontece numa grande maioria de casos apenas entre membros do grupo de pertença do agente moral. Fora isto, que outros fatores para estas falhas são mencionados por Alexander? A tradição, ele já tinha mencionado anteriormente, a adoção de opiniões só porque a maioria das pessoas as tem, aceitar como verdade aquilo que dá jeito mediante os próprios interesses e a influência das emoções. Alexander nota que, mesmo pessoas sofisticadas e que montam raciocínios em torno das suas opiniões erradas e que, à superfície, contradizem os tais alicerces morais, na prática e inadvertidamente cedem a esses alicerces. Estas bases morais são inescapáveis ou irresistíveis. Para ilustrar, Alexander dá o exemplo de filósofos ateus que se desdobram em argumentos para refutar a existência de propriedades morais e da consciência, mas que depois, face a certos atos, não conseguem evitar se queixar que foram eles mesmos ou os seus amigos vítimas de injustiça e maldade, ou louvar um gesto de benevolência desinteressada.